quando meu eu, aleluia, e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, oh glória, só pra servir-te, ó meu Senhor. louvado é o nome de Jesus. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Louvado é o teu nome, Espírito Santo de Deus. Me purifica, Nos purifica, Senhor. quero ser Nos limpa, Senhor. Nos limpa nessa noite, nesse lugar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quando meu eu E o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado, aleluia. e eu abro mão de tudo que Louvado é o teu nome, Jesus, Espírito de Deus. pra ti. Eu abro Aleluia. Louvado é o teu mão nome, de Jesus. tudo que sou, Nós abrimos mão, Jesus. só pra te Nós te louvamos, Senhor. adorar, Oh glória. Senhor. Glória a Deus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Nós teu queremos mergulhar, Senhor. amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Nos purifica, Senhor. Nos lava, Senhor. Purifica a nossa vestidura. Quebra o meu orgulho, Purifica a nossa veste, eu Senhor. quero descer e mergulhar. Louvado é o teu nome, Espírito Santo de Deus. Teu amor Louvado é o teu nome, Espírito Santo de me Deus. purifica. Aleluia. Eu quero ser limpo como Naamã, teu poder. Aleluia. Como Naamã, no teu Nos purifica, Senhor. poder. Nos purifica, Espírito Santo de Deus. Purifica a nossa veste, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Mas e como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Só Tua presença. Só a Tua presença, Senhor. Só a Tua presença, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Vai enchendo esse lugar, Senhor. Vai enchendo esse lugar, Senhor. Aleluia. Vai enchendo os corações, Senhor. Vai enchendo os corações, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo Espírito de Deus, a Tua presença, Senhor. Tua presença é o nosso prazer, ó Deus. Louvado seja Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra de Deus, meus irmãos, que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17 e o versículo de número 32. Primeiro livro do profeta Samuel, Antigo Testamento, bem lá no princípio da Bíblia, né? Capítulo 17 e o versículo de número 32. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguns irmãos nos visitando nessa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Todo mundo achou o texto? Amém ou misericórdia? 17:32 de 1 Samuel diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele,
pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Assim, feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou do seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, a pôs no alforje de pastor que trazia, lançou mão de sua funda e foi chegando-se ao filisteu. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, nós graças te damos mais uma vez, poderoso Espírito Santo de Deus. Neste lugar, nós te bendizemos, nós te louvamos e pedimos a tua misericórdia e a tua bênção sobre nós através da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos tira da posição do conforto, nos tira da posição, aleluia, da timidez, da mesmice, e nos leva para a posição que o Senhor tem chamado a nós. Nos abençoa e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Glória a Deus. Nós vamos hoje falar um pouco, irmãos, sobre o preço da chamada. Nós vamos falar hoje quão importante é quando nós aceitamos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos então trabalhar no reino de Deus. Todos nós conhecemos a história de Davi, de Golias. Quem sabe essa seja a história mais popular, né, dentro da palavra do Senhor. Porque todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Até uma criança do prezinho e até a faculdade de teologia mais desenvolvida. Então, nós queremos falar nessa noite, no nome de Jesus, para que você entenda, irmão, que todos nós temos uma chamada de Deus. O plano de Deus, a vontade de Deus para todos nós é a mesma. A Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Mas o plano de Deus, ele é individual, né? Ele é diferente para cada um de nós. Nós temos aqui, irmão, Davi diante de um grande problema. O povo de Israel estava acampado em uma montanha, o povo filisteu de outra montanha, havia um vale no meio dessa montanha, e nesse vale o gigante vinha, aleluia, ele vinha desafiar o povo de Deus. 40 dias isso já estava acontecendo. E ninguém se candidatava para enfrentar esse gigante. O escritor sagrado dá o seu tamanho, dá a sua altura, dá o peso das suas armas,
fala que ele é invicto, que ele nunca perdeu batalha. Mas a Bíblia diz que um dia, o pai de Davi fala para ele: olha, tu vai lá e leva um queijo para os teus irmãos, um pão, o comandante. E o Davi foi. Quando ele lá chega, ele ouve o desafio. Davi, é a primeira vez que ele está ouvindo o desafio. Ele nunca tinha ouvido, é a primeira vez. E quando ele ouve, ele já se indigna. Ele já tem uma outra reação, diferente dos demais soldados que ali estavam. Ele vai dizer o que vão fazer para quem derrubar esse grandão aí. Os caras vão dizer: olha, ele vai casar com a filha do rei, não vai pagar imposto, vai ter um monte de regalia. E o Davi fala: então isso aí é para mim. Essa é a minha oportunidade de mudar de vida. Quando Davi se apresenta para lutar contra o gigante, o primeiro que vai ir contra ele é o irmão dele. O irmão mais velho vai dizer: tu é um presunçoso, tu é um soberbo, tu é outra coisa que eu não vou falar aqui, volta para casa cuidar as poucas ovelhas de papai. Porque quem não tem chamado, não quer ver quem tem chamado fazer alguma coisa. Quem não faz nada, fica bravo quando você faz. Quem não tem vontade para trabalhar, fica bravo quando você trabalha. Então Davi vai enfrentar a primeira rejeição do irmão dele, do irmão mais velho. Mas quem tem chamado entende que a rejeição é uma coisa que nós precisamos vencer todo dia, todos os dias. Davi foi rejeitado, foi humilhado por seu irmão, e ele desistiu do seu chamado, sim ou não? Não, irmão, não. Porque é comum as pessoas, quando você conta para as pessoas algum projeto, as pessoas te ridicularizarem, as pessoas riem de você, as pessoas te desmotivar, as pessoas dizem: não, isso aí não é para ti, isso aí é para o pastor, isso aí é para o padre, isso aí é não sei para quem, menos para ti. E aí muitos que têm chamado assim naquela primeira chama, quando recebe um balde de água fria desse aí, já murcha. Talvez tenha razão, eu nem sou soldado, eu vou voltar, cuidar das ovelhas, Golias não é problema meu. Mas o Davi não dá ouvidos para o seu irmão mais velho. Davi então vai procurar o rei. Perceba, irmão, que o irmão de Davi, ele está ouvindo esse desafio 40 dias e 40 noites. 40 dias ele está ouvindo a mesma provocação e ele não tomou nenhuma atitude. Mas quando Davi se levanta, ele quer censurar Davi. Quando Davi se levanta, ele quer colocar Davi no mesmo nível de covardia que eles. Ele quer colocar o Davi no mesmo nível de apostasia que ele. Porque é assim, irmão. Quando você quer se destacar em alguma coisa, as pessoas vão tentar te puxar de volta. Então o Davi enfrenta a rejeição do irmão dele e agora ele vai falar com o rei. E nós lemos o diálogo entre Davi e Saul. O Davi chega e fala: olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse grandão aí. Eu mesmo vou lá e vou pelejar com ele. O Saul era o rei e o Saul também não era dos menores. O Saul também era grande. A Bíblia diz que dos ombros para cima ele se destacava de todo mundo. Ele era um semi-gigante. E ele, por ser rei, o problema era com ele. Ele devia de dar um jeito de derrubar esse grandão aí. Mas ele viu o grandão, ele ficou com medo. Quando Davi chega para pelejar contra o gigante, o que o Saul devia ter falado? Vai, meu, vai com Deus. Tu quiser ir, tu vai. Mas o Davi vai enfrentar mais uma rejeição. O Saul vai dizer: não, contra esse cara aí, tu não pode ir. Esse aí não dá, ele é muito grande, tu ainda é um moço, e ele é um homem de guerra desde a sua
mocidade. E o Davi vai dizer: vou te contar uma história, Saul. Quando eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão, pegou a ovelha de meu pai na boca. Eu corri atrás dele, peguei a ovelha de volta e falei: essa ovelha é do meu pai, tu larga ela. Quando o leão largou a ovelha, ele veio para cima de mim. Eu peguei o leão pela barba e daí tive que matar ele. E o Saul escutando. Depois de um tempo chegou o urso, que não sabia a história do leão. E o Davi falou para o urso: urso, não quero incomodação com o Ibama, é bom tu já indo embora. Mas o urso quis pegar a ovelha de meu pai e eu peguei ele também, e matei ele também. E vou dizer mais para ti: assim como eu fiz com esse leão, como eu fiz com esse urso, eu faço com esse incircunciso filisteu. Incircunciso filisteu quer dizer que Golias não tinha pacto com Deus. A circuncisão era um corte que eles faziam no prepúcio do menino. Se vocês, meninos, tivessem nascido lá em Israel, vocês, quando tinham 8 dias, eles iam pegar o pirulitinho de vocês e iam cortar com uma pedra. Nem era com uma faca, era com uma pedra. Isso era um sinal de pacto com Deus. Todo menino, todo homem israelita tinha esse sinal, que significava uma aliança com Deus. Quando Davi diz esse incircunciso filisteu, ele está dizendo: esse cara aí não tem aliança com Deus. Esse cara aí não tem pacto com Deus, então eu mesmo vou acabar com ele. Por que eu vou acabar com ele? Porque ele afrontou, olha bem, o Davi responde para Saul: ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Está todo mundo olhando para si. O Golias está nos afrontando, o Golias está nos provocando, o Golias está nos humilhando, mas o Davi está olhando para cima. Por isso que ele escreve no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, porque é de lá que vai vir o socorro para mim. Então ele diz: olha, eu vou matar as caras, deixa para mim. E o Saul então falou, disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Quando o Davi ouve isso, ele vai para a batalha. Só que agora, irmão, vai acontecer alguma coisa importante aqui, que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O Saul falou para o Davi: tudo bem, tu quer ir, tu vai, mas vem aqui, eu vou colocar em ti a minha armadura, vou dar para ti meu capacete, vou dar para ti a minha couraça, vou dar para ti a minha espada. Quem sabe assim tu vai ter 1% de chance de não morrer agora. E a Bíblia diz que eles vestem a armadura no Davi. Só que a armadura, irmão, ela era preparada sob medida. Cada guerreiro tinha a sua. Não era feito assim: você vai no Bertolli e compra 10 armaduras, você vai em outro lugar comprar 8 armaduras. Não, elas eram feitas sob medida. A armadura de Saul só cabia no Saul. A armadura de outros só cabia nos outros soldados, só neles. Quando o Saul coloca a armadura dele em cima de Davi, o que o Davi vai dizer? Eu nunca experimentei isso aí. Ele tentou caminhar, a Bíblia diz que ele tentou caminhar, mas não deu. Ficou pesado, ficou ruim, ficou desajeitado. Tu imagina o Davi pequenininho, o Saulzão desse tamanho, ele tropeçando na armadura, o capacete cegando ele. E ele então, a Bíblia diz que ele tirou de cima daquilo, e ele falou: nunca experimentei isso. E Davi tirou aquilo de sobre si. E aqui nós vamos nos ater um pouquinho, irmãos. Por que será que as pessoas tentam colocar a armadura delas em cima de nós? Por que as pessoas insistem
em colocar aquilo que é bom para elas em cima de nós. Não, a armadura é boa para o Saul, faça bom proveito. Hoje, nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas têm resposta para tudo, sabem de tudo. Mas a Bíblia diz que o chamado de Deus, ele é particular para cada um de nós. Davi, quando ele estava matando o leão, matando o urso, o que ele estava fazendo, irmão? Ele estava sendo preparado por Deus para uma batalha maior. Primeiro ele deve ter matado um lobo, porque o primeiro predador da ovelha é o lobo. E quem é que defende a ovelha? É o pastor. E quem era o pastor? É o Davi. Então ele mata o lobo, daí ele sobe de nível, depois ele mata o leão, daí ele sobe de nível, depois ele mata o urso, e daí ele chega onde Deus queria colocar ele, que era para matar o gigante. Às vezes, irmão, nós estamos passando por situações e não estamos entendendo, mas nós precisamos confiar que é Deus que está nos preparando para nos colocar onde Ele quer. O Davi não podia simplesmente sair do mato e derrubar o gigante. Não, ele tinha de ser preparado. Ninguém chega ali no hospital, coloca um jaleco branco e fala, me dá um bisturi aí que eu vou abrir esse louco aí no meio agora. Não, tu vai fazer a faculdade, 5, 6, 7, 10 anos. E ainda tem uns que pegam o bisturi e fica assim, ó. Há um preparo, há um estudo, há um esforço. E no reino de Deus é a mesma coisa. Então Davi estava sendo preparado para aquele momento. Ele ainda não sabia. Mas quando ele entende, ele lembra do treinamento que ele passou sozinho lá com Deus. Só ele e Deus e mais ninguém. Todo mundo, todos nós queremos derrubar o gigante. Todos nós queremos matar o Golias. Todos nós queremos aparecer derrubando o gigante. Mas quem é que quer ir para o treinamento secreto de Deus? Quem é que quer ir para o treinamento secreto lá matar o leão sozinho? Tu está lá com as tuas ovelhinhas, o leão chega, está tu sozinho, tu faz o quê, irmão? Deixa essa ovelha aí que se dane, eu tenho outra. O Davi falou, não, essa ovelha é do meu pai, larga ela agora. Deus nos prepara no secreto para a batalha grande que está para chegar. Quando o Davi está caminhando com aquele negócio, Saul falou, se o Saul tivesse feito isso aqui, ó, disse Saul a Davi, vai, o Senhor é contigo, pronto. Já tinha feito a parte de rei dele, mas não, ele quer botar a couraça dele, ele quer botar a espada dele, ele quer botar o capacete dele. Irmão, nós não devemos de querer colocar aquilo que serve para nós na vida dos outros, porque se conselho fosse bom, ninguém dava, era vendido no mercado. Outro dia eu estava vendo uma entrevista com uma psicóloga, hoje ela já é bem famosa, mas ela conta na entrevista que quando ela começou, né, o seu consultório, ela seguia tudo, absolutamente tudo que ela aprendeu na faculdade. E uma das discussões que sempre chegava ao seu consultório, de mães de primeira viagem, inexperientes, né? A pergunta que ela mais ouvia é, devo ou não permitir que meu filho durma conosco na cama do casal? E ela dizia, não deve, porque a psicologia diz isso, vai prejudicar o bebê, vai prejudicar o casal, vai prejudicar isso, prejudicar aquilo. E ela sempre aconselhou assim as mães. Até um dia, que chegou no consultório dela uma mãe, com uma doença muito grave. Essa mãe havia perdido seu filho pequeno, e quando a psicóloga questiona ela sobre qual era a sua maior saudade, ela disse, a minha maior saudade que eu tenho é de dormir, eu, meu esposo e o nosso filho no nosso meio. Nós abraçava e cheirava e ria e dormia. Essa é a minha maior saudade. E se eu pudesse fazer uma única coisa, era passar mais uma noite com o meu bebê no nosso meio. Depois dessa consulta, essa psicóloga nunca mais aconselhou mãe nenhuma a botar seu filho no berço.
Ela própria diz, agora não, mas quando ela teve seus bebês, ela dormia com seus bebês quando possível. Sabe por que isso, irmão? Porque nós não somos todos iguais. Nós não somos feitos numa linha de montagem. Não. Cada um de nós tem suas pretensões, seus gostos, seus desejos, suas situações que gosta, que não gosta. É por isso, irmão, que Deus tem para cada um de nós uma chamada diferente. Ninguém vai dizer para mim, o filho é meu, se eu quiser que ele durma na minha cama, ele dorme na minha cama. E acabou. Não interessa. O Urael dormia com nós até quando tinha 10 anos. E botava a mão na cara assim ainda. A Fernanda acostumou, quando era bebezinho, passar a mão assim, ó. Daí quando ele dormia, ele botava as mãos assim, uma na cara dela e uma na minha cara. E dizia, 2 caras. Deixa o guri aí, dorme aí com nós. Vai chegar o dia que ele não quer vai dormir mais com nós. Agora, por exemplo, nós nem vemos ele mais. Não, irmão, nós não podemos adiantar as coisas. Nós temos que saber viver cada momento de nossa vida. Não permita que ninguém coloque armadura em você. Não permita que ninguém coloque e diga como você deve tratar o seu filho. Filho é teu. O filho é teu. Não permita como ninguém diga como tratar o seu marido. O marido é teu. A mulher é tua. A família é tua. Não existe nenhum modelo de família pronta. Ah, não, pastor, mas a família pronta é que era lá, dos comercial de margarina. Aquilo é comercial, irmão. Aquilo lá não existe. Tu já prestou atenção naqueles comercial? Todo mundo de manhã cedo rindo. Glória. De banho tomado, cabelinho com gel. A mulher servindo a mesa de maquiagem. Isso é comercial, irmão. Isso não existe. Tem gente que acorda de manhã, se tu dá bom dia, te xinga. Ele fala, bom dia, só sai para ti, miserável. É família. É jeito dele. Tem gente, irmão, que se levanta de manhã, nem um escova. Olha aqui, ó. Por exemplo, de manhã quando acorda, primeiro escova o dente e depois toma café, ou primeiro toma café e depois escova o dente? Primeiro toma banho gelado. Isso é para ti. Deus que te abençoa. Irmão, não existe fórmula. Não existe. Se existisse uma fórmula, Deus tinha deixado escrito, mas não deixou. Não deixou. Não, pastor, o Saul fala, eu vou colocar armadura em ti. O Davi falou, não vai rolar. Não vai rolar por quê? Porque eu nunca experimentei isso aí. Eu nunca andei com um negócio desse aí. E hoje, irmãos, as pessoas estão colocando em cima de outras armaduras. E os outros estão aceitando. Os outros estão aceitando. Cabe a você, irmão, dizer, essa armadura aí não é para mim. Esse modelo de criar filho não é para mim. As pessoas comparam, né? Eles falam, quando o Urael era pequenininho, o Urael falava que nem a mãe dele, desde cedo, mas não caminhava igual o pai também. E eles diziam, não, mas o meu nenê com 9 meses caminhava. O Urael está com um ano, está se arrastando. Eu falei, deixa ele se arrastar. Quando ele começar a caminhar, ele não vai poder mais voltar a engatinhar. Não vai poder. Então deixa ele engatinhar agora. Mas que essa idade está chupando o bico. Deixa chupar. Quando ele tiver com 15 anos, ele não vai chupar bico. Mas agora que ele é bebê, claro que ele vai chupar bico. Então nós temos que entender que não há uma competição, irmão. Não há não, com 9 meses todo mundo tem que andar, com 1 ano tem que falar, com isso, não. Você está criando uma pessoa, você está criando um ser humano, você está formando caráter, você está formando valores. E nós não podemos aceitar que as pessoas coloquem armadura em cima de nós. Nós devemos de viver a nossa própria chamada. Nós devemos de viver a nossa própria maneira de orar. Qual que é a maneira certa de adorar a Deus, irmão?
pulando, se arrojando, falando língua estranha. Ou você fica ali, se encolhe tudo e chora, e chora, e chora. Qual que é a maneira certa de cantar? É o worship. Está na moda hoje, que repete 400 vezes a mesma coisa? Ou é o tempo do Jair Pires? Alma cansada. Qual que é a maneira certa, irmão? Não há maneira certa, o que importa é a sinceridade de coração. Você pode cantar worship, você pode cantar Jair Pires, você só não pode é deixar de louvar o Senhor. Você só não pode é cantar, não cantar ou cantar com o coração contaminado. Ele não pode, Deus não recebe. Irmão, quanto pesa esse copo? 67 gramas. Acho que pesa um pouco mais. O peso do copo não é importante. O importante é quanto tempo eu vou segurá-lo. Se eu segurar o copo por 10 minutos, 1 hora, não vai acontecer nada. Mas se eu segurar esse copo por mais de 1 hora, vai começar a incomodar. Vai começar a enformigar meu braço. Vai começar a eu querer espichar o braço, não posso. Vai começar a eu querer comichar o meu ouvido e não vai dar. O peso do copo não mudou. O que mudou foi o tempo que eu estou com ele na minha mão. O peso do copo não mudou. O que mudou foi o quanto eu estou tolerando esse copo na minha mão. O peso do copo é o mesmo. O que muda é o tempo que eu aceito as pessoas colocarem a sua armadura em cima de mim. O peso da armadura não é relevante. Quanto pesava a armadura do Saul? Eu que vou saber. Que tamanho que tinha, não sei. De que material era feito, também não sei. Mas o peso material não era relevante. O que é relevante é quanto tempo tu está calado, calada, aceitando que as pessoas coloquem armadura em cima de você. Quanto tempo tu está calado, calada, aceitando, segurando 1 copo, 2 copos, 3 copos, 10 copos, fazendo malabarismo para ser aceito em uma sociedade, para ser aceito em uma família, para ser aceito em um trabalho. Quanto tempo, irmão? E até quando que tu vai segurar esse copo? Até quando que tu vai permitir que as pessoas coloquem armadura em cima de ti? Até quando tu vai permitir que as pessoas te rotulem? Que as pessoas digam, não, fulano é isso, fulano é aquilo. O Davi adulterou com Batseba, sim ou não? Sim. Mas ele não ficou conhecido como adúltero. Ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. O Moisés viu os egípcios brigando, foi lá e matou um. Matou um e escondeu o corpo. Mas ele não ficou conhecido como assassino. Ele ficou conhecido como o maior profeta do Antigo Testamento. Como libertador. O cara que subiu o Horebe, o cara que subiu o monte e viu Deus, conversou com Deus. Ele segurou e Deus deu para ele os 10 mandamentos. Ele ficou 40 dias no monte. Lá o monte trovejava, tremia, relampejava. Todo mundo lá embaixo com medo. E o Moisés lá em cima, 40 dias. A minha pergunta é, o que Moisés comeu nesses 40 dias? O que ele bebeu? Aonde que ele dormiu? 40 dias, irmão. 40 dias sem dormir. 40 dias sem comer, 40 dias sem tomar água? Não, irmão, não. A presença de Deus suprindo todas essas coisas. A presença de Deus mata a tua fome, mata a tua sede, tira o teu cansaço, traz aquilo que você precisa para a tua família. Mas lembre-se, Deus não vai colocar nenhuma armadura sobre você. Quem coloca armadura sobre você são os homens. Quem coloca armadura sobre você talvez seja o teu marido, talvez seja o teu pai, a tua mãe, talvez seja o teu pastor, talvez seja os teus filhos, talvez seja, sei lá, o diabo.
E nós ficamos aceitando tudo. Caladinho, pianinho, não. Não, irmão. Não. Quando te oferecerem alguma coisa que tu não está acostumado, rejeita. Quando te oferecerem alguma coisa que tu não experimentou, rejeita. Veste a armadura aí, Davi. Tá bom, vamos meter esse troço aí. O Davi saiu andando e falou, não vai dar certo isso aí. O Davi, quando ele vai para a luta com Golias, irmão, ele estava diante do maior problema da vida dele até esse dia. Ele estava diante da maior dificuldade da vida dele até esse dia. Mas o que o Davi faz quando, irmão, aparece uma dificuldade na tua vida? Quando aparece um problema grande na tua vida? Quando aparece uma provação grande na tua vida, qual que é a tua reação? O que você faz? O que você faz? Chegou o resultado, caraca, é câncer mesmo, me lasquei. Chegou o resultado, olha, o exame da tua mãe deu ruim, o que você faz? Chega na empresa, teu cartão já, agora não tem mais cartão, na minha época que tinha cartão. Um dia eu cheguei na empresa ali, o meu cartão não estava, pensei, agora me mandaram embora. É a ficha. Daí eu falei, onde é que está meu cartão aí? Eles falaram, tá lá no Beto. Eu falei, é hoje. Mas cheguei lá e não me mandou embora, graças a Deus. Mas a dificuldade aparece sem aviso. A enfermidade chega sem aviso. O problema chega sem aviso. E aí, irmão, o que você faz nessa hora? A maioria de nós se desespera. A maioria de nós vai tentar fazer alguma coisa que ainda não está acostumado. A maioria de nós vai correr, vai se espernear, vai ficar igual uma barata, vai tentar fazer um monte de coisa nova, e quanto mais faz, mais se esbagaceia tudo, não dá certo. Por quê, irmão? Porque tu não está acostumado. O Davi não. Ele falou, essa armadura não rola, esse capacete também não, essa espada também não, eu não estou acostumado com isso aí. Tu está acostumado com quem então? Ele falou, me dá aqui meu cajado, pastor. Pegou o cajado, ele tinha um alforje, uma espécie de bolsa, passou no riacho, pegou 5 pedras. Ele precisava dar 5 ou acertou na primeira? Mas levou umas reservinhas, né, pá? Vai que dá ruim. Tem que ter uma reserva, irmão. Tu não pode fazer nada na tua vida sem que você tenha uma reserva. Você tem que ser prevenido. O Davi pensa, eu derrubo ele na primeira, mas também não custa levar mais a mais. Então ele pega o cajado, ele pega a pedra, ele pega a funda. Isso aí, irmão, que ele pegou. O que é isso aqui? Isso aqui é ferramenta de pastor. E o Davi era pastor. Com isso aqui, ele está acostumado. Isso aqui ele domina. A funda não é igual às nossas fundas que nós tínhamos, era piazada, lembra? Botava uma forquinha, amarrava umas borrachas, um corinho aqui, a pedra, choc. Não, lá no Oriente Médio era um pedaço de couro, segurava as duas pontas, uma pedrinha ali e arrodeava aqui, ó. E arrodeava e tchum, e a pedra. Tchum. Tinha gente no exército de Israel, irmão, que eles eram canhoto. E eles não erravam, a Bíblia diz, um fio de cabelo na funda. Os bichos eram bons mesmo. E o Davi não era dos piores. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer na provação o que ele faz no dia a dia, irmão. Por isso que ele não precisa de armadura. Por isso que ele não precisa ficar segurando o corpo de ninguém e nem vestindo a armadura de ninguém. Porque ele vai fazer na dificuldade aquilo que ele está acostumado a fazer no dia a dia. Lembra do Daniel? O Daniel, a Bíblia diz que quando ele chegou na Babilônia, ele tinha um costume, ele orava 3 vezes por dia.
Quando ele chegou lá mancebo, orava 3 vezes por dia, virou lá uma autoridade, orava 3 vezes por dia, cuidava de 40 cidades, orava 3 vezes por dia. Os anos passaram, passou todo o cativeiro, mais de 70 anos, Daniel ainda está na Babilônia, e ele ainda está orando 3 vezes ao dia. Ao cabo do cativeiro, quando já é outro império, eles armam uma cilada para o Daniel e falam: olha, ninguém pode orar por 30 dias. Se alguém orar, é cova dos leões. O Daniel já estava orando há mais de 70 anos. Quando a provação bateu na porta dele, o que ele fez, irmão? Continuou fazendo exatamente aquilo que ele fazia. Continuou fazendo exatamente aquilo que ele já estava acostumado. Ele não esperou alguém dizer: olha, Daniel, tu vai ser lançado na cova dos leões, para ele tomar uma atitude. Não, irmão, ele já orava por mais de 70 anos. Sabe qual que é o problema da igreja? Que nós esperamos a água chegar. Nós esperamos a enfermidade chegar. Nós esperamos o desemprego chegar. Nós esperamos o divórcio chegar. Nós esperamos o adultério chegar, para daí nos matar em oração, campanha de oração, joelho no chão, boca no pó. Não, tu não está acostumado com isso. Não vai funcionar, não vai. O Davi pega a ferramenta que ele está acostumado. Ele pega o cajado, ele é pastor. Ele pega a pedra, ele é pastor. Ele pega a funda. E a Bíblia diz que ele vai, pega essas coisas, e ele vai se chegando ao filisteu. Ele está lá, o cajadinho dele, uma mão, a funda na outra, e lá vem vindo Golias. 3 metros de altura, na frente do Golias o escudeiro, na frente do Golias tinha mais um homem, e o Golias olha para o Davi e fala: você não tem vergonha de mandar esse guri para lutar comigo? O Davi, irmão, confiava no Senhor. Aquele que confia no Senhor não permite que ninguém coloque sobre ele armadura. Aquele que confia no Senhor, ele toma uma atitude muitas vezes que ninguém entende. Lembra quando Davi, mais para frente, ele vai adulterar com Batseba e ela vai ficar grávida? E aí o Natan vai chegar lá e vai dizer: ó, Davi, o filho da Batseba vai morrer. Lembra disso? O Davi foi a Bíblia diz que o Davi foi para a oração, foi para o jejum, botou pano de saco. A ideia do pano de saco, irmão, é desconforto. Saco, esse saco de ráfia que a gente tem hoje não tem mais, é de plástico. Antigamente tinha uns mais grotescos, era pior que esse aí, e botava aquilo lá sobre o corpo nu, nada por baixo. Oriente Médio, calor, o cara suando, começa a pinicar o troço. 7 dias, Davi está orando, Davi está jejuando, Davi está clamando, Davi está intercedendo, Davi está pedindo. Ao cabo de 7 dias, os caras lá na porta começam a cochichar. Quem que vai contar para o Davi que o menino, ó? Eu não, vai tu. Não, vai tudo, não, eu não. O cara que veio contar para ele que o Saul tinha morrido, ele matou, imagina nós dizer para ele que o filho dele morreu. Mas o Davi está orando, está olhando para aquilo lá, ele está entendendo o que está acontecendo. E ele pergunta: a criança morreu? Os caras falam: morreu. Nesse momento a Bíblia diz que Davi se levanta, Davi toma banho, Davi se perfuma, tira o saco, bota uma roupa de linho, se perfuma, toma banho, vai no templo, adora o Senhor, vem para casa, fala: alguém faz para mim aí uma comida. Fizeram comida para ele, ele comeu e voltou para o trono. E aí os caras perguntam para ele: como assim, Davi? Que comportamento é esse aí o teu? Enquanto o menino estava morto, estava vivo, tu chorava, jejuava, clamava. Agora o menino morreu, tu se levanta, toma banho. Nós não estamos entendendo esse teu comportamento. Porque
Porque o comportamento, irmão, de quem tem chamada, não é um comportamento normal. O comportamento de quem tem chamada não é um comportamento padrão. Ele não responde como todo mundo responde. Ele não reage como todo mundo reage. Ele tem o seu próprio comportamento, porque ele não permite que ninguém coloque sobre ele armadura alguma. Porque ele está vivendo segundo o seu chamado. E a Bíblia diz, irmão, que Davi, ele volta, vai para o trono, ele vai lá consolar Batseba, eles vão ter outro filho, e desse relacionamento vai nascer quem? Salomão, irmão. Um dia eu fiquei pensando, também Deus não precisava ter matado esse menino, né? O filho do pecado. Mas só que sabe por que Deus matou ele, irmão? Porque o menino não merecia sofrer. Tu já pensou quanto que esse garoto ia sofrer bullying na escola? Ele ia dizer, esse filho aí, ó. A Batseba deitou com o Davi quando era casada com Urias. Esse tá aí, ó. Tu sabe como as crianças podem ser cruéis na escola? Então Davi estava poupando Deus estava poupando esse menino, ele tira ele e coloca no lugar dele o Salomão. Mas o Davi, irmão, o Davi nos ensina aqui, agora eu vou caminhar para o final. O Davi, ele não permitiu que colocasse a armadura dele. E uma outra característica de Davi que muito me chama a atenção, ele era um cara que sabia colocar fim a ciclos. Sabia colocar fim naquilo que Deus já havia rejeitado. Muitas vezes nós ficamos nos apegando, orando, e Deus está dizendo, não adianta orar para sair mais. Eu não estou mais nesse negócio aí. Deus faz assim, irmão, sim ou não? Lembra do Samuel orando para o Saul? Deus fala, para com isso, cara. Para com isso, eu já tenho rejeitado ele. E às vezes nós temos agarrado a situações. Às vezes nós temos agarrado a relacionamentos. Às vezes estamos agarrados a lugares. Às vezes estamos apegados a coisas. Às vezes estamos apegados a situações. E estamos orando, estamos chorando, e estamos se descabelando. E Deus está dizendo, eu não tenho mais nada aí. Não tenho mais nada com essa situação. E nós precisamos desapegar. Nós precisamos entregar. Nós precisamos parar de tentar combater com Deus. Há momentos na vida que nós precisamos encerrar o ciclo. E é isso que Davi fez. Sabe por que Davi fez isso, irmão? Porque ele era rei de Israel. E os 7 dias que Davi estava chorando pelo menino, foi 7 dias de trono vazio. Não tinha ninguém no trono. O Davi estava desesperado, o Davi estava chorando, o Davi estava lá se escabelando, o Davi estava clamando, o Davi estava intercedendo. Enquanto todos esses dias passaram, o trono estava vazio. Mas quando acabou os 7 dias, Davi tomou banho, botou a roupa de rei e foi se sentar de novo no trono. Irmão, tu tem que governar o teu chamado. Tu tem que estar sentado no trono da tua vida. Tu não pode ficar se escabelando, chorando, se lamentando o resto da vida. Enquanto isso, tem pessoas direcionando a tua vida. Enquanto você está chorando, se escabelando, tem pessoas querendo tomar o teu trono. O luto, a Bíblia diz, o choro pode durar quantas noites? 1 noite. O choro pode durar, você pode chorar, você pode se escabelar, você pode ficar desesperado, você pode fazer um monte de coisa, mas por 1 noite, por um tempo, por um período de tempo. Você não pode ficar o resto da vida chorando por alguma coisa que aconteceu em 1952. Não, já passou, já deu. Enxuga as lágrimas, levanta, toma o teu posto, senta no trono da tua vida, governa a tua vida, não permita que ninguém coloque armadura sobre sua vida, crie
crie seus filhos da maneira que quiser, sirva a Deus com alegria, sirva a sua casa com alegria, sirva o seu marido com alegria, sirva a sua esposa, seus filhos com alegria. Ninguém tem nada a ver com isso, irmão. Ah, mas as mulheres hoje, pastor, elas precisam tomar, as mulheres estão apoderadas, mulher apoderada. E a mulher que, não, mas eu quero ficar em casa, quero cuidar do meu marido, quero fazer com o meu marido, quero lavar a roupa do meu marido, eu gosto disso. Não pode, irmão. Não. E se no casamento houver lá um acordo, o cara fala para a mulher, ó, tu vai trabalhar fora, que eu cuido da casa. E aí? Não pode? Não? Pode, Precinho? Proposta boa. Não, porque tem que ter 2 filhos, 3 filhos, se a pessoa não quer ter filho. Não, mas a Bíblia diz que era para multiplicar. Disse lá no Antigo Testamento, dá licença. A terra já está bem povoada. Bastante gente, não precisa mais ninguém. Já está bem cheio. Não, os crentes fazem 10 filhos, eles falam, não, é cumprimento da palavra. Crescei-vos e multiplicai-vos. Isso aí é lá no Antigo Testamento, irmão. Isso aí é no começo, com Adão e Eva, lembra? E depois com os filhos do Noé. Depois tu não vê mais ninguém falar isso aí. Não, mas tem que ter filho, tem que ter nada. Se tu não quer ter, tu não tem, é pronto. Não permita, irmão. Tu tens chamado, tu foi escolhido por Deus. Tu foi formado por Deus. Irmão, o Salomão, ele fala algo assim, ó. Tu não sabe a direção do vento. E também tu não sabe como se formam os ossos no ventre de uma grávida. Foi Deus que te... Tu já pensou, irmão? Às vezes eu fico pensando, né? Como que Deus, ele é criativo, né? Uma vez era 7 bilhão, agora até já passou. 7 bilhão de pessoas no mundo. E nenhuma igual a outra. Já pensou isso aí? Cada um tem o seu DNA. Cada um tem a sua digital. Cada um tem a sua íris no olho. Todo mundo diferente. 7 bilhão de pessoas, irmão. E aí nós, igreja, queremos imitar comportamento. Não, pastor, mas agora o comportamento nessa época é esse. Não, pastor, mas agora vai vir a primavera, a cor da primavera é essa. Aí alguém vê a mulher lá na televisão com uma joia, todo mundo vai lá e corre comprar aquela joia. Agora eles inventaram uma televisão, irmão, que tu vai poder comprar a roupa do cara que está na televisão. Sim! Vai ser uma televisão interativa, tu pode comprar a roupa do ator, tu pode... Imagina quanto que esses Nubank vão faturar essa vez. Imagina só. Por quê? Porque nós queremos imitar comportamentos. Nós queremos imitar vozes, nós queremos imitar roupa, nós queremos imitar jeito. Enquanto que Deus te criou de uma forma singular. Deus teve trabalho para te criar, irmão. Deus teve trabalho, Deus pensou, como que eu vou fazer isso aí agora? Fazer uma cabeça grande, fazer seco, depois que ele fica velho engorda. Daí ele cresce, depois que fica velho começa a encolher de volta. Aí começa, esse aqui vai branquear os cabelos com 18 anos. Outros vão ficar careca. Né? É melhor ter cabelo branco do que não ter nada. Uns vão ser pedreiro. Outros vão trabalhar na eletricidade. Outros vão ter dom para trabalhar com tecnologia. Esse aqui vai ser médico, vai operar o coração batendo, ele vai estar ali com o bisturi do lado, operando. Esse aqui vai operar patrola. Deus foi dando, irmão, as especificidades de cada um de nós. E aí nós, não, mas eu não gosto do meu nariz. Não gosto, vou botar outro. Não, porque a outra lá botou botox. Não gosto do meu cabelo. Não, fazer uma lipoaspiração aqui, vou tirar uma costela. Irmão, só quem tirou costela foi Deus, foi uma vez só.
Isso aí tá gravado, foi tu que falou, né? Então nós queremos mudar, nós queremos ser igual, as pessoas querem padronizar, há um padrão de beleza feminino, há um padrão de beleza masculino, e todo mundo corre igual louco atrás do padrão. Aí alguém vem e diz, olha, o ovo faz bem para a saúde, todo mundo come ovo. Daí o outro vem e fala, não, o ovo não vai mais bem para a saúde, todo mundo para de comer ovo. Irmão, até a década de 80, tinha doutores, cientistas que diziam que o cigarro fazia bem. Até a década de 80. Então vai saber que quem fala que ovo faz bem não está errado também. Né? Mas eu como ovinho cozido, não dá nada. Porque nós temos que ir, irmão, pelo nosso chamado. Por aquilo que Deus fez de nós. Se tu gosta de acordar cedo, acorda cedo, querido. Mas não chateia quem gosta de dormir até de tarde. Acorda e vaza, te suma embora, vai passear. Quem dorme até de tarde, não chateia o cara que acorda cedo. Quem gosta de comer uma comida, coma essa comida. Não, tem que comer, todo mundo tem que comer brócolis, comer brócolis é bom. Não, não é bom. Não é, não tem cheiro, não tem gosto, não é bom. Mas eu gosto. Coma, aproveite. Não, nós não podemos querer padronizar as coisas, irmão. Não, nós temos de viver o nosso chamado com Deus, a nossa vida, aquilo que Deus fez para nós sermos. Tem gente que gosta de falar. Tem outros que gostam só de apontar quem fala. Né? Então cada um com a sua vida, irmão. Já pensou se... É por isso, irmão, que no casamento, quando você casa, irmão, o Senhor coloca alguém na tua vida que vai trazer para você aquilo que te falta. Por isso que tem o ditado que os opostos se atraem. Entendeu? Por que se xinga nós? Por causa disso. Porque os opostos se atraem. Então, se, por exemplo, se tu é uma pessoa mais extrovertida, assim, mais brincalhão, tu gosta de fazer uma zoeira, tu não pode casar com uma mulher que também é zoeira. Porque daí não vai dar certo. Então tem que ser um zoeiro e o outro fica. Ou tem que ser o imperativo, o outro tem que ser mais songo. Porque se caso os dois, irmão, eles estão com fogo na casa. Né? Daí o imperativo se acorda, vamos, o outro fala, calma, estou indo. Cada um de nós tem o seu chamado, irmão. Cada um de nós tem o seu chamado. O que nós não podemos fazer é tentar padronizar. Não, o que tu vai fazer no final de semana? Vou aproveitar meu fim de semana, que jeito? Dormindo. Até que hora? Até meio-dia, almoço e durmo de novo. E de noite, durmo de novo. E você aproveitar o fim de semana? Para mim é. Então, aproveita. E tu, não, vou acordar cedo para trabalhar. Como trabalhar, cara? Já não trabalhou a semana inteira? Mas para ele aproveitar o final de semana é trabalhar. Para ele aproveitar o final de semana é acordar cedo. Para ele aproveitar o final de semana, tem gente que acorda cedo em sábado, irmão, e pega uma bicicleta e vai pedalar. E eles vão pedalar, subir morro. O Gilmar ia. Tu não vai mais? Abandonou, abandonou. Eles levantam 5 horas, vão de noite. Um dia nós estávamos indo para Vitor, os caras subindo aqui o Morro da Gabirova. Não, falei, não. Descer, tudo bem, mas subir? Não, por que não vão pedalar para lá que é plano? Mas é gosto, eles gostam, aproveita, irmão. O que nós temos que entender é que nós somos chamados por Deus. Cada um de nós com o seu chamado, cada um de nós com as suas vontades, cada um de nós, Deus deu para nós. Deus teve trabalho para te formar, Deus teve trabalho para pensar. Já pensou quando a tia Rita ficou grávida de ti? O trabalho que Deus teve para fazer? Já pensou?
Não foi fácil. Eu não foi tanto para fazer como para sair. Foi bravo. Foi bravo o negócio. Cada um de nós, irmão. Cada um de nós. Aí o cara fala, não, pastor, mas esse aí nem foi planejado. Não foi planejado por ti, mas foi por Deus. Não foi planejado não por ti, mas Deus planejou. Mas eu não fui difícil de ser porque eu estava com essa cabeça desse tamanho. Não, irmão, é por causa que eu estava virado. Não, mas eu já falo porque pensaram. Veio lá 4, 5 quilos, acho. Nem me lembro mais, tão pequenininho. Que eu estava virado, irmão. Com os pés para baixo, não a cabeça. Depois na hora me desvirei. E o Reuel nasceu com os pés primeiro. Viu? Então não há por que nós tentarmos padronizar as coisas. Deixa o teu marido assistir futebol, deixa a tua mulher assistir série, deixa os teus filhos brincarem. Para de xaropear. Deixa o teu marido jogar videogame. Aumenta o tamanho para mim. Deixa, irmão. Para de ser tão chato, xarope. Tem casa, irmão, que tu entra lá, assim, ó, parece que não mora ninguém lá. Tá tudo arrumadinho. Dá até medo de pisar. Agora a casa que tem vida, irmão. Uma casa que tem vida, por exemplo, agora nós vamos encerrar de verdade. Uma casa que eu observo isso quando eu entro nas casas. Onde o botijão de gás tem roupinha, irmão? Quem que bota roupa no botijão de gás? Lá em casa também tem. Agora não, mas tinha. Quando nós morávamos na Vega, tinha. Crochê. Quanto tempo demora para fazer crochê uma capinha para um botijão de gás? Ele não tem frio. Ele não tem fome. Ele não tem nada. Irmão, uma pessoa que bota uma roupa num botijão de gás, você pode casar com ela sem medo. Porque se ela se preocupa com o botijão, ela não vai te abandonar nunca. Não, ela bota a roupa no botijão de gás. Quem bota a mantinha no sofá, para proteger o sofá. É casas que têm vida, irmão. É lugares aonde se vive. Tudo bem, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa limpar a casa, mas não pode se esquecer de viver na casa. Não pode se esquecer de viver naquele lugar. Deixa as crianças virar tudo, depois é só juntar de novo. Deixa o marido bagunçar, depois ele arruma. Deixa a toalha molhada. Depois de 6 meses o marido arruma. É só não botar pressão que nós arrumamos. Então, irmão, nós não podemos aceitar que ninguém... Sabe por que tem muita gente feliz hoje? Porque estão andando com armaduras que não estão acostumados. Porque querem se enquadrar em lugares que não é o deles. Querem se enquadrar em situações que não é o deles. Mas o Davi disse, eu não estou acostumado a andar com isso aí, não vou andar com isso aí. Pegou as suas pedras, pegou o seu cajado, pegou o seu aforte, foi lá e os irmãos sabem, matou o gigante Golias e se tornou o maior rei de Israel. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Aí depois eles me xingam. Eles falam, o que tinha lá, o Altemiro? Ai. É que eu fiz os irmãos dar uma risadinha para nós agora tirar a oferta, né? Aí os irmãos estão... Vamos orar, irmão, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo vai estar ofertando em nome de Jesus. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado, Santo Espírito de Deus, por nos dar a tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia. Que possamos nós nesta noite, Senhor, nos revestirmos não de armaduras alheias, nos revestirmos não, Senhor, de armaduras de comportamentos alheios,
mas que nós viemos a nos revestir com a tua armadura, Senhor, que nós viemos revestir com o capacete da salvação, que nós viemos a nos revestir com o escudo da fé, que nós viemos a calçar as sandálias da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, nesta noite, assumir o nosso chamado, assumir a nossa posição de pai, de esposo, de marido, de obreiro, de pastor, de esposa, de diácono, de dona de casa, de filho, que nós possamos cada um de nós desempenhar os nossos papéis, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Abençoa também os irmãos que estarão ofertando, dizimando, nos toma nas tuas mãos e nos abençoa para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Você que trouxe sua oferta pode estar ofertando e depois nós vamos estar nos despedindo em nome de Jesus. Aleluia. Das feridas, Apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Oh glória, do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. deixa eu te usar, Deixa o Senhor te usar, para curar, deixa o Senhor te usar. Oh glória, para salvar. enquanto eu te uso, Eu cuido oh glória. e te faz chorar. Rabacanda, rabasolemanda, rebecábias. Deixa eu te usar, Aleluia. curar, Deixa eu te usar. para salvar. Enquanto eu te Aleluia. cuido de tudo, Que te faz chorar. apesar Oh, meu Deus. das feridas, Apesar das decepções, eu te chamei. O Senhor te chama. Eu te chamei. apesar Aleluia. do passado, Apesar das desilusões, eu te chamei. eu te chamei. Deixa eu te Oh glória. para curar. Deixa, Senhor. Deixa eu te usar Louvado é o teu nome, Espírito Santo de Deus. Enquanto eu te uso, cuido de tudo que te faz chorar. aleluia, oh glória. Eu não te dei espírito de temor, mas De ousadia, onde eu te mandar, oh glória. tu irás, e onde eu te colocar, tu brilharás, E eu te encherei. e eu te encherei, Louvado é o teu nome, Jesus. e eu te encherei. Aleluia. E vai em paz, deixa eu te usar para curar, Aleluia. deixa eu te usar Oh glória. para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. que te faz chorar. Oh glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estamos então encerrando o nosso culto nessa noite. Agradecemos aos irmãos que nos visitaram. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Sábado tem o culto dos jovens, né? Sábado agora, às 7h30. Culto da juventude. Domingo também nós temos o nosso culto 7h30, em nome de Jesus. Nós estamos organizando para outubro. Para outubro, dia 19 de outubro, vai ser o domingo, tá?
um almoço para retirada. Tem as fichas ali, a Marcene tem as fichas ali. E nós queremos fazer então esse almoço dia 19. Vai ser o terceiro domingo de outubro, tá? Vai ser galeto, massa e maionese. R$35 a bandeira. Eu ia dizer outra coisa, mas é a ficha. A vianda. R$35, tá, gente? Então, domingo, vai ser um domingo de meio-dia. Nós vamos fazer para retirar ali na CUC, tá bom? Então, gostaria que os irmãos pegassem as fichas ali para vender, para que a gente possa vender o maior número de fichas possíveis, tá bom, gente? Então, dia 19 de outubro, tem ainda um mês e um pouco para a gente poder vender as fichas e também estar adquirindo em nome de Jesus. Sábado nós vamos para Vitor também, peço que os irmãos orem pelo nosso culto lá em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelos pedidos de oração que aqui estão, estaremos então nos despedindo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelos pedidos de oração que aqui estão, Senhor, pedido de cura, pedido de libertação, de cura da família, de cura do casamento, Senhor. Em nome de Jesus, vai adentrando com providência divina, vai adentrando, Senhor, nos lares, nas celas, nos hospitais, nos becos, nos valados, na obra missionária. Vai adentrando, Senhor, com poder, com autoridade para trazer a cura, para lavar as vestiduras com o sangue do Cordeiro, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, que todos possamos dizer: estamos despedidos então na paz do Senhor Jesus.